Fala pessoal, nós estamos aqui com mais um vídeo em continuação àquele primeiro vídeo onde nós falamos as três esferas onde o pecado nos atingiu. Hoje eu quero falar um tema um tanto importante, né, que é tomando a cruz e negando a nós mesmos, né? Lucas, ele registra no seu evangelho o seguinte: se não tomar sua cruz e me seguir, está citando aqui Jesus, pode ser meu discípulo, lá em Lucas capítulo 14, versículo 27. É importante nós lembrarmos, né, que na cabeça daqueles que ouviram essas palavras ao vivo, os discípulos, a afirmação soou um tanto como uma insanidade, como algo louco. Porque tomar cruz no tempo de Cristo não é como nós hoje tomamos de forma metafórica. Tomar a cruz, a cruz era um símbolo de terror para os discípulos de Cristo quando ele disse isso aqui. Basta nós estudarmos um pouquinho a história e nós vermos que a crucificação era a forma mais cruel que os romanos tinham de matar uma pessoa criminosa. Então, isso soou um tanto como uma loucura para os discípulos. Tomar a cruz e negar a nós mesmos significa nós fazermos não a nossa vontade, mas fazer a vontade do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito importante nós lembrarmos também, hoje nós temos uma visão errada, né, do que é ser servo. Há uma grande diferença de servo e escravo, né? O Bibotalk, ele falou muito bem sobre isso no seu livro, O Deus que Destrói Sonhos, porque o ideal era que nós fôssemos chamados não de servos de Deus, não de servos de Cristo, mas de doulos, de escravo, que é a palavra no original quando a gente lê servo lá no Novo Testamento no grego. Porque o servo, ele tem, em certa medida, o direito de escolha em trabalhar neste emprego ou naquele emprego, ou fazer esse trabalho, fazer esse serviço ou aquele. Mas o doulos, o escravo, ele não tem nenhuma escolha, ele tem que fazer para agradar o seu senhor. Nessa perspectiva, nós somos doulos ou somos escravos, não por obrigação, mas por amor, como aquele servo, como aquele escravo da orelha furada, que depois de passar um tempo, tinha a oportunidade de sair da casa do seu senhor, ele escolhe ficar com o seu senhor, e então o seu senhor furava a sua orelha como um sinal. Ele ficaria com o seu senhor porque ele amava o seu senhor, e ele era tido como o servo, como escravo por amor. Então, tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos significa viver uma vida com Cristo, é fazer a vontade de Cristo, é viver perto de Cristo. Tomar a nossa cruz e negar a nós mesmos é, sobretudo, o maior chamado da vida cristã. Se nós não negarmos a nós mesmos, a gente não vai viver o Evangelho. Esse é o pontapé inicial do Evangelho, é negar a nós mesmos. E é por isso que nós vemos, né, muitas pessoas entrando e saindo na igreja. Nós vemos uma grande rotatividade na igreja, porque as pessoas não entenderam o que é negar a elas mesmas. Elas vão para Cristo, elas vão para a igreja, porque elas querem algo de Deus. E depois que conseguem esse algo de Deus, elas saem da igreja. Isso não é Evangelho. Nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a igreja não é concessionária. Igreja não é o local onde a gente vai e recebe um carro e vamos embora. A igreja é local de nós buscarmos ao Senhor em fraterna comunhão, em fraterna unidade. É ter só um pensamento, como o apóstolo Paulo escreveu em Romanos. Então, meus irmãos, negue a você mesmo, você vai ser bem-aventurado. Não queira fazer os seus desejos, queira realizar as vontades, os pensamentos que são muito maiores do que o nosso, de Deus, pois assim você vai ser uma pessoa bem-aventurado. Eu acho muito interessante nós lembrarmos aqui Apocalipse, capítulo 1, verso 3. O João, escrevendo essa carta, ele vai dizer que aqueles que leem, ouvem e guardam a lei do Senhor e obedecem a esses mandamentos serão muito bem-aventurados. Então, seja bem-aventurado, guarda esses mandamentos, leia esses mandamentos, não queira ficar somente no campo da teoria também. Sai, pratica aquilo que o Senhor te ordena a fazer, que é tomar a cruz e negar a você mesmo. Pois bem, esse foi mais um vídeo. Espero que você tenha gostado e comenta aqui nos comentários o que você achou. Um grande abraço e que o Senhor te abençoe.